E que história é essa de SAF no Flamengo? Toda vez que sai esse assunto a gente fica preocupado, porque a gente entende que o Flamengo não precisa se tornar uma SAF. Toda vez a torcida fica preocupada com isso, a gente fala que não quer isso no Flamengo e esse assunto sempre volta e vamos estar falando sobre isso. Vou estar falando também sobre o protesto sujo da torcida do Galo contra o Flamengo. Sobre a não vinda do Alan, eles queriam que o Alan não viesse. Sobre a vinda do Alan, na verdade. Ele vai vir pro Flamengo, tá tudo certo, o Flamengo já acertou a compra do jogador. Vou falar também sobre o Rodrigo Caio no Cruzeiro, gente. Chegou uma proposta pelo jogador e tudo isso eu vou estar falando nesse vídeo. Por isso eu peço a vocês que se inscrevam nesse canal, ativem o sininho da notificação. Esse é o canal Futebol Expressivo, gente. Tô sempre aqui falando de Flamengo e eu peço a você que deixe o seu like, porque toda vez que você deixa o seu like, você mostra pro YouTube que esse vídeo é relevante e o YouTube manda para outras pessoas. Ele faz esse canal crescer cada vez mais. E esse canal só cresce porque você faz o canal crescer. Quando você se inscreve no canal, ative o sininho, porque você vai ter sempre as notícias e você curte o vídeo. Então já vamos começar falando sobre a situação do Rodrigo Caio. Que história é essa do Rodrigo Caio no Cruzeiro? A gente sabe que está sendo ventilado o nome dele no Cruzeiro há bastante tempo e o Cruzeiro chegou e fez uma proposta oficial pelo jogador. Cruzeiro que mandou um profissional para avaliar o jogador, ver se estava tudo bem com ele e ver se poderia de fato investir no jogador. E o Cruzeiro fez uma proposta salarial pelo jogador menor do que a que ele ganha no Flamengo e quis colocar ali uma cláusula de produtividade, porque o jogador, a gente sabe que ele se lesiona bastante e caso ele cumprisse ali um percentual de jogos, que ele fosse evoluindo e jogando sempre, esse salário poderia subir. E o jogador logo de cara negou a proposta do Cruzeiro. O jogador está focado no Flamengo, o jogador entende que pode recuperar seu futebol aqui e renovar com o Flamengo. E ele não quer aceitar uma proposta que ele ganhe menos. Então ele negou. A gente sabe que no futebol as coisas podem mudar, talvez ele aceite ou talvez o Cruzeiro venha e faça ali uma proposta melhor pelo jogador. O Rodrigo Caio, que fez história no Flamengo, jogou demais enquanto pôde ali ter o seu ápice físico, mas quando começou a se lesionar, a ter os seus problemas decorrentes no joelho, o jogador passou a não jogar pelo Flamengo. Ficou, se eu não me engano, gente, o Rodrigo Caio, ele ficou, a soma de todo o tempo que ele ficou lesionado foi mais de uma temporada. Foi uma temporada e meia, 2 temporadas de lesão. Então, é um jogador que tem um salário alto, e não tem entregado não por culpa dele, não pela falta do seu futebol, e sim pelo seu corpo que o prejudicou nisso. É uma pena, né? Porque o Rodrigo Caio joga demais, o Rodrigo Caio você vê que toda vez que ele entra em campo é para se entregar pelo Flamengo, e infelizmente é uma coisa que não tem culpa, ele não tem culpa. É uma coisa que ele se entrega, ele luta para poder jogar bem pelo Flamengo, mas infelizmente ele não tem conseguido isso. Coloca aqui embaixo o que você acha da venda do Rodrigo Caio, caso ele aceite, da saída dele para outro clube. Gente, fala da programação do Flamengo. O Flamengo treina hoje de manhã e sai do Ninho do Urubu às 14 horas para o Galeão, para viajar lá para Santos. O Flamengo tem voo marcado às 16 e o Flamengo enfrenta o Santos amanhã de portões fechados, gente. Aconteceu aquela situação lá entre Corinthians e Santos, Santos e Corinthians na verdade, porque o mando de campo era do Santos, e a torcida querendo atacar os jogadores adversários, jogando coisas, jogando morteiro, sinalizadores, coisas para poder acabar ali e fazer a ruaça na partida. E a partida acabou em 42 minutos. A partida essa que era para acabar em 45 e ter talvez ali acréscimos, acabou antes por conta da torcida. E o Santos tomou uma punição de 30 dias sem público e sem público também na casa do adversário. Ou seja, na sua casa não tem torcida nem adversária nem visitante. Na verdade, nem de casa nem visitante. E na casa do adversário só vai jogar com a torcida deles. Então, o Flamengo é prejudicado por isso também, porque a torcida comprou ingresso e a gente, com a nossa torcida em todo lugar, faz a diferença. Então vai parecer aquelas partidas da pandemia, que era tudo sem torcida, a gente só ouvia o som do jogo, vai ser dessa forma. Então, é bem chato ver isso, mas espero que consigam ali devolver o dinheiro dos torcedores que compraram esse ingresso para ver Santos e Flamengo. Muito chato, né, gente? É muito chato ver essas coisas porque parece que o futebol não muda, parece que sempre acontece essas coisas. Aconteceu em São Januário também, o Vasco não tá bem, a torcida começou a fazer arruaça, teve confronto contra a polícia. Uma loucura, gente, dentro do estádio, virou zona de guerra ali dentro. Então, o Vasco é outro time que tá com essa medida provisória aí, até serem julgados. Ou seja, depois que eles forem julgados, vão decidir o que vai acontecer. Mas 30 dias sem torcida, aonde eles jogarem e principalmente na casa deles.
Caraca, é uma sacanagem, né? Gente, falar de uma sacanagem feita pela torcida do Galo. A torcida do Galo ontem fez protestos, espalhou lá pela cidade lá cartazes, dizendo que não queria que a diretoria do Galo vendesse o Alan para o Flamengo. Final das contas, o Alan foi vendido. A gente comprou o jogador vai vir para o Rio de Janeiro, e eles foram além desses protestos, eles foram para covardia. O que eles fizeram? Eles pegaram cartazes e colocaram as situações envolvendo o incêndio dos garotos do Ninho, gente. A morte que teve dos garotos, que não foi culpa do Flamengo, foi culpa ali das pessoas que instalaram aqueles contêineres para os jogadores dormir e acabou causando aquele incêndio e eles morreram, infelizmente. E esse assunto, toda vez que eles querem atingir a gente, eles colocam esse assunto em pauta. E, gente, isso vai contra a família dos jogadores, isso vai contra o Flamengo, e isso é uma sacanagem, porque você pegar de um assunto delicado, um assunto que o Flamengo quis matar os jogadores, e o Flamengo foi lá e colocou fogo. Não foi, gente. Aconteceu. E o Flamengo se acertou com a família dos jogadores, pagou uma indenização alta. Eu sei que dinheiro não traz vida de ninguém de volta. Mas quando você se sente responsabilizado por uma coisa que aconteceu, você tenta ajudar de alguma forma, gente. Você tenta ali ressarcir, mesmo que não tenha como. Você tenta fazer alguma coisa pelas famílias, pelas pessoas. E foi isso que o Flamengo fez. E essas pessoas, esses torcedores, esses monstros, na verdade, pegam essas coisas e ficam vindo à tona de novo, ficam falando essas coisas, chamando a gente de time assassino, pegando essas coisas, essa tragédia, e colocando em momentos que não tem nada a ver com isso. Então eu acho uma covardia. Eu acho que o Galo é um time pequeno justamente pela sua torcida. Ah, o Galo ganhou isso, ganhou aquilo. É muito inferior ao Flamengo, tanto na questão de torcida, tanto na questão da gestão do clube, que o clube está se afundando em dívidas, e o jogador deles veio pra gente, mesmo eles fazendo isso, sabe? Então, a gente vê, a nossa torcida é diferenciada, a gestão do Flamengo é diferenciada e não precisa se rebaixar a isso. Então eu acho uma sacanagem muito grande eles pegarem um assunto delicado e tratar dessa forma. Agir como se a gente fosse assassino, como se o time do Flamengo fizesse aquilo de sacanagem para matar os jogadores. Então, é muito errado isso, gente. Muito errado. E falar sobre boa notícia no Flamengo, gente. O Gabigol, ele treinou com bola, treinou normalmente ontem. A gente viu ali fotos e imagens da Flá TV, ele treinando tranquilamente. E a gente sabe que o Gabigol, ele gosta de marcar contra o Santos. Na maioria das vezes que o Flamengo jogou contra o Santos, principalmente na Vila Belmiro, o Gabigol, ele maltratou o Santos. Fez hat-trick, marcou gol de fora da área, fez várias coisas, gente, contra o Santos. E a gente sabe que ele gosta muito de jogar lá, ele se sente em casa, porque ele foi formado pelo Santos, e toda vez que ele joga lá, ele é muito provocado. Então que ele esteja disponível para esse jogo e seja relacionado para a gente ver o Gabigol ter ali boa sorte novamente contra o Santos e conseguir marcar os seus gols. Então essa é a boa notícia. E, gente, o Flamengo precisa ganhar amanhã, porque amanhã tem um jogo do Palmeiras e do Botafogo. Esse jogo, eu tô torcendo para que seja empate, porque os dois que estão acima do Flamengo não avançam na tabela. Eles estando em cima da tabela e eles não avançando, é bom que o Flamengo ganhe e o Flamengo chegue mais próximo deles. E a tabela, gente, tá assim, ó. Botafogo tá em primeiro lugar com 27 pontos, ou seja, eles estão lá na frente. Em segundo lugar tá o Palmeiras com 22. Em terceiro lugar está o Grêmio com 20 pontos. O Grêmio passou a gente. E em quarto lugar está a gente, Flamengo, com 19 pontos. Em quinto lugar, 19 pontos, o Galo. Em sexto lugar, com 18 pontos, o Fluminense. Em sétimo lugar, o São Paulo, com 18 pontos. Em oitavo lugar, o Internacional, com 17 pontos. Em nono lugar, o Bragantino, com 17 pontos. Em décimo lugar, o Fortaleza, com 17 pontos. Em décimo primeiro lugar, o Atlético Paranaense, com 16 pontos. Em décimo segundo, o Cruzeiro, com 14 pontos. Em 13º, desesperado, não está na zona de rebaixamento, mas está ali embaixo na tabela, o Santos com 13 pontos. Em 14º, o Bahia com 12 pontos. E em 15º lugar, o Corinthians com 12 pontos. Em 16º, o Cuiabá com 12 pontos. Em 17º, o Goiás com 11 pontos. Em 18º, o América Mineiro com 8 pontos. E em 19º, o Vasco com 6 pontos. E em 20º lugar, o Coritiba com apenas 4 pontos. Coritiba que está muito mal. Tudo indica que vai cair se não voltar a jogar aí. Se não voltar a jogar bem. E é isso, gente. Essa é a tabela. O Flamengo precisa ganhar. Porque se o Flamengo ganhar, ele vai a 22 pontos. Vai ficar ali em terceiro lugar. Caso
o Grêmio perca e Botafogo e Palmeiras empatem. Espero que esse jogo deles tenha empate, justamente para o Flamengo ficar tranquilo. E, gente, vamos falar sobre o assunto SAF no Flamengo. Eu comecei falando no começo do vídeo. Eu vou falar uma coisa para vocês. Toda vez que vem esse assunto, nós torcedores, ficamos preocupados. Por quê? A gente entende que o Flamengo não precisa virar uma SAF. E como seria essa SAF no Flamengo? E qual seria o motivo do Flamengo virar SAF? Então, o Flamengo quer construir o seu estádio e não quer que o seu estádio seja como o Allianz Parque, que é o estádio do Palmeiras, mas por trás do estádio tem a empresa Allianz. Não quer que o estádio seja tipo o estádio do Corinthians, que é a Arena Neoquímica, ou seja, tem uma empresa que gera o estádio e o estádio não é totalmente do Corinthians, é como se fosse terceirizado. A Arena MRV, que é a Arena do Galo, também, a empresa MRV que gera o estádio. Ou seja, o Flamengo não quer isso, o Flamengo quer 100% dos lucros do estádio, quer ser dono por completo. Só que para ser dono de um estádio dessa maneira, tem que ter muito dinheiro, gente. Tem que ter muito dinheiro. E o Flamengo estuda vender 30% do clube para poder conseguir o dinheiro do estádio. Ou seja, o modelo de SAF que o Flamengo quer fazer é que o Flamengo seja detentor dos direitos do clube, da maior parte. Só que alguns porcentos seja negociado. Ou seja, o Flamengo quer continuar ali sendo o dono do clube, sabe? Ter ali os direitos, ter ali a maior porcentagem dos direitos. E a gente pensa, SAF, a gente vê que a SAF nos outros clubes, o que tem acontecido? Elas não visam o projeto esportivo do clube, elas visam só o lucro. Ou seja, se você estiver num campeonato e surgir uma proposta boa pelo seu melhor jogador, a SAF vai querer vender. A SAF vai pressionar para que você venda, porque ela não está nem aí se você vai ganhar o campeonato ou não. Elas querem saber do lucro que elas vão ter com a venda do jogador, e é isso. Então por isso que nós jogadores não apoiamos SAF no Flamengo, mas a SAF que o Flamengo quer fazer é diferente. Mas mesmo sendo diferente, eu acho que o Flamengo pode encontrar outras possibilidades de construir o seu estádio sem fazer ali uma SAF. Eu penso dessa forma. O Flamengo não precisa disso, o Flamengo pode continuar ali com o seu modelo de gestão atual e conseguir formas de construir o seu estádio 100% dele, que não passe por nenhuma empresa. Então a gente vai torcer para que isso aconteça e que o Flamengo não seja vendido de forma alguma, até porque, gente, o Flamengo é muito grande. O Flamengo não precisa virar uma SAF. A gente tem visto que SAF não está resolvendo nada. A maioria dos clubes aí que viraram SAFs ganharam o quê? O Galo ganhou, mas está endividado. Aconteceu um monte de coisas aí, o Botafogo agora está no topo da tabela, mas a gente não sabe até quando isso vai acontecer. Então, o Flamengo não precisa disso. Pessoal, peço a vocês que se inscrevam no canal, ativem o sininho da notificação. É muito importante que você curta o vídeo. Quando você curte o vídeo, você mostra para o YouTube. YouTube, eu gostei desse vídeo. Quando você curte, o YouTube manda para outras pessoas e isso me ajuda demais, gente. Eu vou falar uma coisa aqui para vocês. Esse canal ainda não está monetizado. E toda vez que você curte o vídeo, você se inscreve no canal. No caso, você só se inscreve uma vez, né? Mas quando você curte, você me ajuda demais e me ajuda a chegar no meu objetivo. E faça parte desse sonho comigo. Curta aqui, compartilhe. Faça o que você puder para me ajudar. Então é isso. Flamengo é nosso amor. Saudações rubro-negras. Isso aqui é Flamengo. Valeu.